Olá, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Professora Silvia Antunes, falando do nosso canal que tem o propósito Educa Transforma através da técnica dos 3 As. Aprender, aplicar e agir. Agir no sentido de partir para a ação e compartilhar o conhecimento. Hoje nós vamos falar fazendo que se aprende a fazer. Vem comigo depois da vinheta, eu te explico melhor. Pessoal, a inspiração da jornada de hoje, essa frase do Aristóteles, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Na sequência, você vai entender o sentido dessa frase com a nossa jornada. É o que eu quero apresentar para vocês. Educação financeira em ação. Exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. É importante incluir a participação da família. Todos podem contribuir com as suas ideias, sugestões e ajudar no controle e acompanhamento do orçamento familiar. Bem, pessoal, fazer um diagnóstico das suas finanças. É importante fazer um registro aqui. Cada um tem o seu próprio modo de fazer o controle das suas finanças. Eu trouxe aqui um exemplo de como começar uma organização das finanças, ok? Anotar a entrada de recurso. A entrada de recurso, eu estou falando do dinheiro que entra, o tipo de recebimento. Exemplo: salário, remuneração, pode ser uma diária, um semanal, um quinzenal, rendimentos de aluguel, se você tem um imóvel alugado e recebe esse rendimento, ou tem algum investimento que gere rendimentos também, uma renda extra, uma atividade não permanente, como, por exemplo, a venda de um bem, ou então outros que sejam um prêmio, uma doação recebida. Então, esses itens podem fazer parte da sua entrada de recurso. Então, a primeira etapa é anotar essa entrada de recurso. Segunda etapa, identificar a saída de recursos. Sim, identificar, porque são vários itens e é importante identificar. E na sequência você vai entender de que forma eu apresento. Apresento de forma que comece a classificar as saídas de recursos por tipo de consumo. Consumo essencial, eletivo e extra. Esse tipo de consumo aqui são os gastos. Precisa conciliar os recebimentos e os pagamentos, ok? Então, classificação, no meu exemplo, considerada como essencial. Moradia, por exemplo, pode ser um imóvel alugado, né? Ou se for moradia própria, você não tem o aluguel, mas tem a taxa, né? Então, de qualquer maneira, nos dois casos se aplica pagamento da taxa, no mínimo, do IPTU. Além disso, você tem um consumo de água, luz e gás. Comunicação, telefone fixo, se tiver. Então, verificar a necessidade de manter esse telefone fixo. Celular, pode ser um pacote familiar ou individual. E a internet, conforme a moradia e a necessidade para estudo, trabalho, uso comum da família ou individualmente. Mobilidade. Mobilidade aqui é locomoção, é transporte. Então, pode ser um carro particular, que
você tem a propriedade, né? Vai precisar pagar IPVA, seguro, combustível e manutenção. Se for transporte coletivo, ônibus, trem, metrô, barca, enfim, ou um táxi, que pode ser convencional ou por aplicativo. Educação, escola, as mensalidades de ensino regular, material e uniforme. Cursos complementares, né, como idiomas, oficinas, seminários, especializações. Saúde e cuidados pessoais, plano de saúde básico ou então alternativa do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Farmácia, aqui são aqueles medicamentos de prescrição médica de uso contínuo. E, por uma questão de autoestima, no mínimo ir ao cabeleireiro para cortar o cabelo, né? Considerei aqui, olha, como essencial. Bem, e eletivo? Assinaturas, TV a cabo, filme, esportes ou música. Academia, atividade física como musculação, esteira, natação, hidroginástica e pilates. Aqui, pessoal, estou falando de eletivo porque você pode fazer ou não, conforme a disponibilidade do orçamento. Classificação extra, emergência, queimou o chuveiro. Então, ou você faz a manutenção, troca a resistência ou substitui o chuveiro elétrico. Se for relacionado a dentista, tratar um canal de emergência ou trocar uma obturação. Em termos de diversão, ir ao museu, parque, show, teatro, cinema. É importante lembrar que tem transporte, precisa se locomover até o local do evento, um mínimo de alimentação e o acesso. Se o acesso não for gratuito, precisa comprar o ingresso. Precisa organizar os recursos de entrada e saída por datas, porque você recebe em determinada data e precisa pagar as contas em outras datas. Então, para não se perder no controle de cada mês, precisa organizar por datas. Por que a organização das finanças é importante? Para manter o equilíbrio ao longo do período. Então, realmente é de extrema importância. Adequar o seu padrão de vida. Saber como os resultados das suas escolhas relativas às necessidades e desejos afetam a qualidade de vida no presente e no futuro, estou falando de quê? Sustentabilidade financeira. Projetar o seu orçamento anual para ter uma visão geral estimada da administração do seu dinheiro no período. Quais foram as entradas, as saídas, o saldo, conforme o seu padrão de vida. Além disso, precisa prestar contas com a Receita Federal, fazer o seu imposto de renda no ano, correto? Bom, só um lembrete. Um exemplo aqui de um consumo de R$100 para cada mês, que quando você multiplica por 12 meses, o valor é de 1.200. Então, assim, dê importância aos valores menores também. Por quê? Porque quando você anualiza, você tem uma visão melhor do total de gastos, ok? Ser fiel ao seu sonho, conciliar necessidade e desejo. Então, para quê? Manter o foco na realização dos seus sonhos. Pessoal, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre realização dos sonhos através do planejamento por projetos. Vale a pena conferir. Evitar as compras por impulso. Também tem um outro vídeo que eu falo sobre o consumismo. É bem interessante, se você não viu ainda, vale a pena, ok? Dá uma olhadinha lá. Não ultrapassar o seu orçamento. Reavaliar os hábitos, substituir os itens de consumo tradicional, pesquisar produtos alternativos,
conciliar a qualidade e o menor preço. Tudo isso para quê? Para o equilíbrio financeiro. Bem, então, quando eu li essa frase de Aristóteles, né? É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Para mim fez todo sentido e a nossa jornada precisa contemplar esse assunto, que é educação financeira em ação, eu aprender fazendo, que é igual o que? A praticar. Então, aqui um resumo do mínimo que precisa ser feito para organizar as finanças. Anotar as entradas, identificar a saída, classificar. No exemplo que eu apresentei, a classificação é essencial, eletiva e extra. Organizar os recursos de entrada e saída por datas. Então, para começar a organização das finanças, esse é o mínimo que você precisa fazer, ok? Para ilustrar a importância da nossa jornada, eu trouxe também essa frase: cuide de você, cuide do seu dinheiro. Foi o tema da Semana Global do Dinheiro, que aconteceu em março recente, né? Um evento que foi organizado pela OCDE, ok? Então, gostaria de agradecer a sua audiência. Conto com a sua audiência também para os próximos vídeos do canal. Esse era o recado que eu tinha para hoje, ok? Até o próximo!